com você, amigo, amiga, que está interessado em buscar a Deus, conhecer a Deus. Temos como tema de hoje, Deus procura verdadeiros adoradores. Se há verdadeiros adoradores, significa que também há falsos adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores e quem são os falsos adoradores? Quando nós vamos na Bíblia, na palavra de Deus, aqui em João 4, versículo 23, diz o seguinte: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O que é adorar em espírito e em verdade? Aqui está se falar de uma fé com inteligência. Pessoas que, quando entram na presença de Deus, descartam a emoção, o sentimento, aquilo que as pessoas sentem e se focam no crer na palavra, no crer naquilo que está acontecendo naquele momento, sem sair do espírito, sem entrar no fanatismo, sem entrar naquela emoção que muitas das vezes as pessoas até parecem que ficam fora de si. Esse tipo de adoração que envolve sentimento não é a adoração que Deus ele procura em nós. A adoração que Deus procura em nós é aquela que você sabe o que está falando com Ele. Você sabe o que você está fazendo diante dEle. Deus não quer que no momento da oração você entre em transe, em que você não sabe o que está acontecendo ao seu redor. Não. Esse tipo de adoração não é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração é aquela que é feita em espírito e em verdade, ou seja, de forma consciente. De forma consciente e sincera. Quando você busca a Deus de forma consciente e sincera, aí você recebe o que você busca. Se você está buscando o Espírito Santo com sinceridade e em espírito, ou seja, de forma bem consciente, você é daquelas pessoas que expressa a sua invalidez, as suas fraquezas, e você se humilha diante de Deus pedindo perdão. Meu Deus, me perdoa porque eu sou um pecador. Me perdoa porque eu sou falho, eu não sou nenhum santo. Uma oração com convicção, uma oração sincera, verdadeira, sem fingimento. Quando a oração é feita nesses moldes, você está orando em espírito. Você não está orando na carne. Você não está orando na emoção. Não, você está orando no espírito. Ou seja, você, de forma inteligente, coloca diante de Deus as suas fraquezas e você diz: olha, eu preciso de ajuda. Eu preciso de socorro. E Deus, Ele ouve. E por que nós falamos isso? Porque normalmente, meu amigo, minha amiga, muitas pessoas quando chegam à presença de Deus até oram, buscam e aparentemente pedem perdão a Deus. Mas elas não mudam. Por que elas não mudam? Porque a oração não foi feita em espírito e em verdade. Faltou sinceridade, faltou convicção, faltou entrega. Então, aonde não há verdade e aonde não há sinceridade, Deus não pode operar, Deus não pode se manifestar. Ainda diz, Deus é espírito. Quando nós falamos espírito, aqui no caso, estamos a falar de inteligência. Deus é inteligente, Deus é inteligência. Deus é mente. Deus é espírito. E importa que os que o adoram
o adora em espírito e em verdade. Então, a minha mente, os meus pensamentos, a minha inteligência se comunica com Deus, porque Ele é espírito. O que fala com Deus não pode ser o coração, não pode ser os meus sentimentos, é o meu intelecto, é a minha mente, é o meu espírito. Então, quando eu falo com Deus em espírito, não com o coração, mas em espírito, que é a minha inteligência, a comunicação flui, porque é espírito com espírito. Não é carne com espírito, é espírito com espírito. E aí, se há algo para resolver, a gente resolve com Deus. Meu Deus, me perdoa, porque eu errei, falhei nisso, mas eu não vou fazer mais. Eu não vou errar mais. Eu não vou praticar mais isso. Me ajuda, meu Pai. Me ajuda a me firmar na Tua presença. Me ajuda a me firmar na Tua palavra. Então a pessoa, ela ora em espírito, sem emoção, sem sentimento, sem arrepios. Entende? Sem arrepios, sem aquela sensação de frescura. É uma questão de você usar o intelecto. Você está falando com Deus, como se Ele estivesse aí na sua frente. Isso também serve para você que diz que não sabe como orar, não sabe como falar com Deus. Então, Deus está buscando pessoas que oram com o Espírito, não com o coração. Aí, quando nós vamos em Provérbio, que é muito forte, diz assim: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai. Então, olha para mim. Essa adoração que você leva até Deus não é apenas na fala. Também é na forma como você guarda a palavra de Deus. Quando você guarda a palavra de Deus, você está adorando a Deus, você está buscando a Deus. O que adianta você orar e você não obedecer a sua palavra? Você não colocar em prática a sua palavra? Não. Se você é daqueles que ora e não guarda a palavra, então você não está enquadrado naqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. O pai é Deus e a mãe é a igreja. Deus traz a direção, os mandamentos, para que possamos guardar. A igreja traz normas, procedimentos, a disciplina, né? Porque, imagina, você vive em uma casa onde não há regras, como é que fica? Toda casa tem regras. Assim são as igrejas. A mãe espiritual, que é a igreja de Jesus, ela tem procedimentos, ela tem disciplina, né? Por isso é que o homem que prega a palavra de Deus precisa viver o que prega, ou pregar o que vive. O que isso significa que, se ele fala contra o adultério, ele tem que ser o primeiro a se abster do adultério ou da prostituição. Se ele fala contra o roubo, ele tem que ser fiel. Ele não pode estar envolvido em roubo, em corrupção. Se ele fala em mentira, ele, que é um pregador, ele tem que viver na verdade. Mas não é apenas o pregador. Nesse grupo está incluído os diáconos, os obreiros, os evangelistas, os ganhadores de almas num todo. Então, filho meu, guarda o mandamento de teu pai. O pai é Deus. E não deixes a lei da tua mãe, que é a igreja, os procedimentos e disciplinas que impõem a instituição religiosa.
E quando você obedece e anda nesses moldes, olha o que Deus ele fala para nós. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Ou seja, a obediência aos mandamentos fará com que você esteja guardado, protegido, faz com que Deus te guie, faz com que Deus te proteja e ainda fala contigo. Quer dizer, você ouve a voz de Deus. Por isso você vê pessoas hoje sem direção. Por que sem direção? Porque infelizmente não guardam a palavra de Deus. Não obedecem a palavra de Deus. Não andam de acordo com a vontade dele. Aí diz, porque o mandamento é lâmpada. O mandamento é lâmpada. A palavra de Deus é lâmpada. A lâmpada serve para quê? Para iluminar. Está aqui. Porque o mandamento é lâmpada. E a lei é luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. Então, a lâmpada serve para iluminar. Nos dá visão, nos dá clareza. Assim também a lei, que é a palavra, nos dá luzes, nos dá o discernimento espiritual de como temos que nos conduzir, como temos que andar, como temos que viver. E a repreensão a repreensão da correção são caminhos da vida, né? Por isso é que você não pode desprezar as repreensões ou as correções. A um dado momento nós vamos ser corrigidos. A um dado momento nós vamos ser repreendidos. E Deus permite que sejamos repreendidos para que tenhamos vida. Para que tenhamos vida e possamos andar no caminho certo. Então, tudo coopera. Tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Então, adorar a Deus em espírito e em verdade, não entrar aqui e sair do outro lado. A palavra de Deus é para ser obedecida. A palavra de Deus é para ser praticada. Meu amigo, minha amiga, chega de ir à igreja, sentar, ouvir a palavra e ponto final. Chega. Se você vai à igreja, ouça a palavra, mas quando você sai da igreja, leve consigo a palavra e coloque em prática. Coloque-a em prática. Porque quando assim o fizeres, você vai ter luz. Você vai ter a direção, você vai ter o discernimento. E a sua vida não será mais a mesma. A sua vida terá brilho, a sua vida terá luz. É isso que Deus ele quer e vai fazer na sua vida. Já segue o Facebook do Bispo Alberto Segunda? Pela sua página principal, pesquise Bispo Alberto Segunda e em segundos fique a par de todas as últimas postagens.